Deputado, o senhor é muito ativo nas redes sociais, né? O senhor fala bastante sobre a questão das reformas, né, nas suas redes sociais. E eu queria que você falasse um pouquinho, então, sobre essa questão, né, das reformas que precisam ser feitas, né? A reforma administrativa, por exemplo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho quais são essas reformas que, na opinião do senhor, devem acontecer, que precisam acontecer no Brasil. Perfeito, Maíta. Você foi direto ao ponto aqui. Reforma política, reforma administrativa, reforma tributária. Reforma tributária, gente, tem que ser uma reforma que descomplica e que diminua impostos. Não essa reforma que o governo mandou e que o relator estava trabalhando, que era uma deforma tributária. Ela estava complicando, fazendo uma concha de retalhos e aumentando o imposto para aquele empreendedor que gera emprego. Quem acompanhou sabe, quem está no lucro presumido aí estava lascado. Lutamos contra, retiramos de pauta e essa reforma tributária, essa deforma que o governo e o relator queriam fazer, não andaram. Vai andar a hora que tiver diminuindo imposto e descomplicando para o cidadão. Infelizmente, eu acho que não vai ser esse ano. Número 2, reforma administrativa. É uma reforma que tinha que ter sido feita já em 2019, gente. É a reforma que vai enxugar o Estado, vai economizar dinheiro público, vai trazer mais meritocracia para o funcionário público. Tem que separar o joio do trigo. O bom servidor daquele que não é bom. O bom tem que ser premiado e reconhecido. Aquele que não é bom tem que ser demitido. Por que na nossa empresa, nas empresas aí pelo Estado e pelo Brasil pode e no setor público não pode? Então essa reforma administrativa está atrasada, já era para ter acontecido e espero que o governo federal não fuja da raia e em frente, porque vai gerar desgaste na base, né, do governo, vai gerar desgaste com os funcionários públicos, tem que enfrentar. E digo mais, Maíta, tem que ter político no meio, tem que cortar também, tem que cortar dos militares, tem que cortar do Ministério Público e do Judiciário, porque eles não querem mexer com o Ministério Público e o Judiciário, tem tudo rabo preso. Tem que ir para cima de todo mundo. É zero privilégio e mais atenção para o povo. Aí, por fim, e aí, gente, infelizmente, eu acho que a reforma tributária não deve sair agora tão rápido quanto a gente precisa, inclusive para destravar o país, por causa dessa confusão toda. Vamos lutar para melhorar e para sair até o final do ano, começo do ano que vem. A reforma administrativa, eu acho que agora vai, esse semestre. O problema é que reforma, tem que cortar os privilégios de todos. E a reforma política, pessoal, que para mim é mais importante, afinal, quem que vota nas reformas tributárias? Tributária e administrativa, são os políticos que estão lá no Congresso. Nós não teremos o Brasil que a gente quer com os políticos que a gente tem. Então, essa reforma política que estão pensando é só para o bolso deles, para a coligação deles, para o fundo eleitoral deles. Reforma política em 2022 na urna. E aí cada brasileiro pode fazer sua parte e trocar tudo aqueles negócios lá. Tem que trocar as peças que estão lá, viu? Porque senão não vai resolver nada. Exatamente, o senhor falou, né, sobre a reforma administrativa e a classe política também tem que entrar nessa reforma, né, e a gente sabe que existem inúmeros benefícios, né, como o auxílio moradia, auxílio paletó, uso de carros oficiais, enfim, que gera muito gasto para o governo, né? E isso teria que entrar também na reforma administrativa. Mas, como o senhor bem disse, quem vota isso são os próprios políticos. Então, eles não vão querer cortar os próprios privilégios. Exatamente. Né? Então, isso pode passar, quer dizer, a reforma pode ser aprovada, uma vez que eles vão ser prejudicados de certa forma? A gente precisa... bom, primeiro, quem está sendo prejudicado é o povo, né? Eles estão com muito privilégio vivendo igual rei. A gente precisa pressionar, o povo precisa pressionar. Eu faço a minha parte dando exemplo, com atitude e exemplo do meu mandato. O mandato mais transparente da história, reconhecido pelo ranking dos políticos, pelo IBRA. O mandato mais econômico. E não uso carro oficial, não uso motorista, não uso auxílio moradia, apartamento funcional, seguro saúde infinito, previdência especial, não uso nada. Cortei os privilégios para dar exemplo. Espero que esses caras enxerguem que acabou a mamata para eles. Que está na hora de começar a servir o povo e não se servir dos privilégios da política. Bom, deputado, em relação às eleições de 2022, né, como é que o Novo vai se posicionar? A gente sabe que o empresário João Amoedo, ele sempre foi visto como uma terceira via, né? No entanto, ele não deve disputar as eleições presidenciais no ano que vem. A gente sabe que o Novo bate muito no PT, no Lula, né?
enfim, é contra e apoiou o presidente Jair Bolsonaro no segundo turno. O posicionamento para 2022 segue essa mesma linha? Como é que vai ser? O Novo, acho que já deixou bem claro, Maíta, o posicionamento independente. O Novo, como partido, inclusive, foi neutro lá no segundo turno. Eu, pessoalmente, apoiei o presidente Bolsonaro no segundo turno. Apoiei por quê? Porque eu esperava que ia ter reforma administrativa, reforma tributária, privatizações, combate à corrupção, enxugamento da máquina pública com a diminuição de ministérios, não ia trocar emenda com o Centrão e nem cargo. Ele não fez nada disso. Troca emenda com o Centrão e cargo, né? Com o sertão também, eu falei errado, mas manda um monte de trator superfaturado para o sertão do nosso Brasil. Não privatiza. Não faz a reforma administrativa, a gente falou dela. Não faz a reforma tributária. Né? Não faz o que o Brasil precisa e o que a gente esperava. Então não tem jeito, gente. O Brasil está indo de mal a pior. Olha a inflação onde está. Olha o preço não só da gasolina, que aí tem outros componentes que influenciam, mas do alimento, sabe? De tudo. Dinheiro indo embora, câmbio estourando. Não tem solução para o Brasil se continuar com esse governo. Em 2022 a gente tem que trocar. E é nem Lula nem Bolsonaro, gente. Vamos botar alguém com mais equilíbrio e que está a fim de realmente tocar o Brasil sem polêmica e com foco no cidadão, sem ficar politizando tudo e com foco no trabalho. Ah, Vinícius, você está falando que só tem gente ruim no governo? Não. Tem gente boa e que faz alguma coisa, mas a gente se inspira no líder. E quando o líder dá um péssimo exemplo, não tem jeito, não tem salvação. 2022, o Novo já, inclusive, verbalizou em algumas entrevistas o presidente do partido, mas eu vou falar por mim aqui também. Se o partido não tem candidato, é lógico, quando a gente está num time, a gente tem que falar das pessoas do nosso time. Se o partido não tem candidato, na minha opinião, a gente tem que apoiar a terceira via. Tem que apoiar alguém que se coloca. E aí a gente tem nomes que estão no páreo, mas às vezes ainda não se confirmaram, como o Sérgio Moro, né? Tem nomes aí como o Eduardo Leite, que aparece na disputa das prévias com o governador do estado aqui, João Dória. Então, vamos esperar até, eu acho que outubro, novembro, a gente deve ter mais definições e confirmações das candidaturas possíveis para a gente compor, unir forças em prol de uma terceira via, de um projeto de país, porque não pode ser projeto individual de pessoa, não. Tem que ser um projeto de país, a gente tem que estar disposto a abrir mão do protagonismo. Bom, o senhor falou sobre o exemplo, né, de gestão, né, que o líder deve dar, deve ser, né? Em um momento de gestão de crise, isso é ainda mais importante e o mundo, né, está passando pela pandemia, a gente sabe que o Brasil teve muitos problemas, né, em relação a essa gestão. Eu queria que o senhor avaliasse, então, a condução, né, dessa crise, né, da crise sanitária e econômica até, né, que a pandemia gerou aí, em relação ao posicionamento do Bolsonaro e do governador de São Paulo, João Dória, né? Na sua opinião, quem geriu melhor, quem se posicionou melhor no combate à pandemia, na gestão dessa crise aí? Olha, as brigas públicas, a lavação de roupas sujas, disputas políticas olhando para a eleição, prejudicou os dois e prejudicou tanto o Brasil quanto São Paulo, Maíta. Embora a gente tenha a vacina do Butantan, acho que foi uma vitória, né? Aqui o estado de São Paulo ter assumido esse compromisso, ter colocado a vacina na pauta, né? Priorizado essa questão da vacinação, que para mim é muito importante, ter levado a sério a pandemia, coisa que o governo federal não levou no começo, mas descredibiliza tudo o fato de ficar politizando, marqueteando e brigando toda hora. Tem que ter mais diálogo. Eu falo o seguinte, quando o outro vem e fica... Lógico, você não pode levar alguns desaforos para casa de vez em quando, mas quando o outro vem e baixa o nível e dá um péssimo exemplo, se você faz igual, você fica na mesma coisa, entendeu? Então, acho que foram exemplos ruins de liderança em alguns momentos, embora, né, aqui em São Paulo a gente tenha a vitória que tem que ser reconhecida da vacina, né? O fato de levar a sério a pandemia. Só que aí, essa briga política não leva a nada. Falta de diálogo com o empreendedor leva essa rejeição aí que a gente tem com o governo de empreendedores pelo estado inteiro, comércio, tudo, que ficaram
praticamente sem diálogo. Entendem a seriedade da pandemia, mas não entendem como manda fechar, manda abrir, agora muda o horário, agora manda fechar, agora aumenta o imposto, sem conversar com o setor produtivo e direito. Isso daí prejudicou muito, acho que os dois, tá? Por isso, novamente, precisamos de lideranças no Brasil que parem de pensar na próxima eleição e pensem no cidadão. E é aí que eu coloco a necessidade da terceira via no governo federal e no estado de São Paulo, onde eu me coloco à disposição, né, para trazer mais emprego, me coloco à disposição para fazer parte de um plano para a gente recuperar e ter um novo governador. Deputado, agradeço a sua disponibilidade, a entrevista. Eu que agradeço, Maíta, foi muito boa a conversa, agradeço, fica um abraço aí para toda a educadora, para os ouvintes, para toda a região, em breve todo mundo vacinado, imunizado, comércio abrindo e a gente pessoalmente aí em Limeira. Muito obrigado, um abraço.